Estamos de volta mais uma vez, começando o nosso Simplesmente Mulher podcast. Estamos felizes porque mais uma vez o Senhor nos sustentou, nos guardou e nos protegeu. Nos deu uma semana abençoadíssima, glória a Deus. Louva a Deus pela tua vida também, que está conectado conosco. E vamos juntinhos mais uma vez em um bate-papo muito bom, muito bacana, que o Senhor preparou para nós. E eu tenho certeza que Ele irá falar contigo. Assim como Ele tem falado outras vezes, este dia o Senhor marcou para falar com você. Então vale a pena você estar aí ligadinho e ficar juntinho conosco para ouvir mais uma vez o Senhor falar. E nós trouxemos aqui uma pessoa que vai contar, falar um testemunho edificante que fala profundamente ao nosso coração. Vale a pena ouvir, vale a pena assistir. Fique conosco. Eu trouxe ela, Rubiane. Bem-vinda, amada. A paz do Senhor, Ilma, a paz do Senhor para vocês que estão nos ouvindo, nos vendo de casa. Eu, particularmente, vejo pelo YouTube. Toda quinta eu tô ligadinha e eu cumprimento a todos, né? Vamos bater um papo hoje à tarde, né? Relembrar, trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Para mim é uma honra você ter me convidado para essa tarde. Amém! Para mim também é uma honra você ter aceito o nosso convite e estar aqui conosco, porque eu já ouvi um pouquinho da história da Rubiane, um pouquinho do que Deus já fez na vida dela, que é lindo o testemunho. E quando logo eu senti te convidar, falei, meu Deus, a Rubiane precisa transmitir para os nossos ouvintes aquilo que o Senhor fez. E eu sempre digo, Rubiane, que às vezes a gente fala que o Senhor fez. Ele faz, ele continua fazendo. Continua, todos os dias. Todos os dias. Ele é o mesmo. As né? misericórdias dele se renova toda manhã. Eu não entendia esse versículo, mas hoje eu entendo plenamente, todo dia. Deus tem algo novo pra gente. Com certeza. Deus tem um milagre novo pra gente. A gente respirar, a gente ouvir a voz de Deus. Tudo isso é um milagre. Sim. Se olhar para um filho correndo é um milagre. Tudo é um milagre, tudo é uma dádiva. Então, todos os dias, sabe? Todo momento, todas as horas, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Então, Deus sabe, né? Deus já programou tudo. Então, cada segundo é uma dádiva, é uma bênção. É verdade, Rubiane. E eu sempre digo algo. Quando você presta atenção em todos os detalhes durante o dia, o que o Senhor faz por nós, as nossas palavras são poucas para agradecer o que Ele faz. E o Espírito Santo, Ele traz sobre a nossa vida, quando a gente aprende e entende como é esse mover dele, até um passarinho cantando, você vê a mão de Deus em tudo, porque o Espírito Santo, ele traz isso sobre a nossa vida. Né? E é tão interessante observar, hoje eu estava lá tomando café na cozinha, e a minha porta dos fundos dá direto no corredor do condomínio, né? Aí eu ali com as crianças tomando café, de repente passou um beija-flor, coisa mais linda assim, cantando. Aí eu pensei, o que Deus quer falar comigo? É verdade, eu também sou assim. Porque, assim, eu não nasci num lar evangélico. A minha família, de geração em geração, não era uma família que tinha contato nenhum com o evangelho. Com o evangelho. Não tínhamos Bíblia em casa, a gente cria em algumas coisas. Meu pai ia na igreja, tipo assim, por obrigação, né? Não na igreja evangélica, sim, né? Uhum. A gente tinha aquele estigma de crente, né? Que o povo do mundo tem porque não conhece. A gente tem estigma de tudo aquilo que a gente não conhece. Sim. Então eu nasci num lar assim, aonde eu fui criada pelos meus pais para ser independente, mulher independente, mulher. O mundo tá criando as mulheres assim, é né? verdade. Eu fui criada assim. Mas me casei. Tinha algumas convicções enraizadas, minha família do campo, então tinha alguns princípios de bondade, de crer em alguma coisa. Eu criei em Deus, mas não sabia quem era Deus, né? Sim, E então, me casei
E passado 4 anos de casado, parecia que era tudo a mil maravilha, né? Eu tinha o emprego do sonho, meu marido concursado público, também tinha um salário muito bom. Fizemos tudo direitinho, casamos na igreja, tudo direitinho. E depois de 4 anos, depois de 4 anos de casado, a gente tudo planejava, né? Vamos planejar ter um filho. Pra gente ter um filho, a gente precisa de quê? Precisa de um carro familiar. Vamos comprar um carro familiar. Compramos o carro familiar. E agora a gente precisa de... Nós morávamos num condomínio. Não, a gente não quer criar um filho no condomínio. A gente quer uma casa. Compramos uma casa. Então agora vamos ter um filho. Pensávamos nós. Que era fácil. Que era assim, tipo simples. Assim. Porque a gente vê no mundo muita gravidez. Sim. Muita gravidez. Sim. E na adolescência, na juventude, a gente vê muito. Sim. Então parece que é algo muito fácil. Sim. Entendeu? Porque até as pessoas falam assim, aconteceu. Verdade, sabe? verdade. Não é o povo do mundo fala isso? Aconteceu. Como se fosse algo assim, meu Deus, sabe? Mas aí foi aonde eu comecei a ter um contato de alguma coisa diferente na minha vida. Porque eu entendi que não era assim, que não acontecia. Sim. Que não era só assim. Eu comecei ali já começava um tratar de Deus. Sim. Na sua vida. Eu falo assim, que Deus é hoje, né, com o conhecimento, entendimento das coisas do Senhor, do caráter de Deus, eu falo assim, que Deus é tão bom, tão amoroso, que Ele gera em nós uma necessidade. Para Ele dar alguma coisa para você, sabe? Tipo assim, Ele não teria que fazer isso pra gente. Sim. Mas como a gente não conhece Ele, o que Ele faz? Ele gera em nós uma necessidade, e aí Ele mesmo presenteia a gente com aquilo, que aquela necessidade que Ele criou para Ele se mostrar pra gente. Que Ele é Deus. Que Ele é Deus. Verdade. E foi isso que Deus fez comigo. Deus gerou uma necessidade em mim, uma vontade de ser mãe. De querer ter filho. E a gente planejou aquilo, eu planejei aquilo pra minha carreira, que naquele tempo eu ia ter filhos, e eu achei que ia acontecer, tipo, paramos os métodos contraceptivos, vamos engravidar. E não engravidei no primeiro ano. É por causa dos métodos, os remédios e o tempo e tal. Então vamos pro segundo ano. Aí vamos para os métodos naturais, não engravidei, vamos procurar os médicos, vamos para os médicos. Aí faz exame, aí descobre uma coisa. Você tem um princípio de endometriose. Vamos tratar a endometriose. Sim. Vamos fazer exame com o marido. O marido tá com nível de estresse muito alto. Isso prejudica. Aí tipo assim, aí eu já comecei a ver que o negócio não era tipo simples assim. Não aconteceu. Não. Tipo assim, tinha coisas sobrenaturais também ali, né? A vida não era gerada de qualquer jeito. Então, ali eu comecei a prestar muita atenção naquele processo. E aí, então, aí fiz mais 9 meses de tratamento para endometriose. Aí, depois da endometriose, descobri que eu tinha síndrome do ovário policístico. Meu Jesus! Então, assim, pela medicina, a endometriose já não podia. Sim. Com síndrome de ovário policístico, piorou. Pronto. Aí tá, vamos tratar isso daí, não é algo que tem tratamento, mas existem uns métodos e tal. Vamos fazer tratamento. Primeiro a gente começa com indução de fertilização via oral, que é medicamento e tal. Não engravidei, 3º ano. Aí fomos pro 4º ano, aí já fomos para outros métodos. Aí eu tive que fazer 2 cirurgias por vídeo, porque tinha que fazer um procedimento chamado insuflação tubária. Minha trompa era muito fina. Todos esses processos são muito dolorosos. Meu Deus. São muito... as mamães, as mulheres que estão passando por este processo, eu entendo. É um processo que você se sente sentimentalmente como se fosse violada a cada procedimento. Por quê? Porque é algo muito íntimo da mulher. Sim. Né? Os procedimentos. E nem acaba também mexendo com o seu emocional. Totalmente. Tem Nossa. a questão de que, tipo, você é mulher, você concebe. Né? E Sim. isso é até na Bíblia, né? E a mulher nasceu para gerar.
E aí você se vê numa impossibilidade de gerar. Tipo assim, você não é mais mulher. Sim. Você se sente uma coisa... É um sentimento inexplicável, Ilma. E chegou ao seu ponto, Rubiane, que assim, não era o dinheiro que iria resolver. Não, porque não era a medicina. Eu tinha todas as condições financeiras e eu Sim. fui até onde eu aguentei, porque todos esses tratamentos, eles não são cobertos pelos planos. Né? Quando parte para a parte de fertilização, você já parte para um particular. Né, os exames, os procedimentos, os medicamentos são caríssimos. Na época, eu lembro que isso faz muito tempo, né? Eu já tenho um menino de 14 anos, né? Que eu vou contar como que foi. Então, assim, pelos métodos dos homens, pela medicina, foi não. Fui com indução, fiz com medicamento, fiz com a in vitro. Nossa. Que é quando colhe óvulo, espermatozoide, fecunda fora e depois faz um implante. Sim. E não engravidei. Então, tipo assim, não havia possibilidades. Sim. Né? E aquilo gerou em mim uma frustração muito grande. E nesse processo, a minha médica, psicóloga, a gente faz todo um acompanhamento, porque assim, quando faz a indução, você fica lá, engravidei. Tô grávida. Se atrasa 2, 3 dias... Você fala, ai, tô grávida. E aquilo acende. Sim. E sem tirar que todos que estão à sua volta, eles estão participando do processo, eles também geram aquela expectativa. Só que cada pessoa reage de um jeito. Uns cobram, outros ficam tipo assim, tadinha. Não tem coisa pior do que uma pessoa estiver passando por um processo desse. É você achar que ela é uma coitada, porque ela já se sente uma coitada. Já se sente uma coitada, é verdade. Ela já se sente muito mal. Entendeu? Meu Jesus. E nesse processo todo também, o relacionamento, ele dá uma esfriada terrível. Por quê? Porque todo esse processo, ele é mecânico, entendeu? Ele é um processo que é por medicação, ele tem um horário certo, ele tem um dia certo, você faz um acompanhamento de uma ovulação. Então, assim, ele é muito mecânico, entendeu? E isso... acaba que mexe gera a estrutura totalmente psicológica do casal, dá um casal. afastamento, é um negócio. Chega num ponto, nós chegamos num ponto em que a gente se afastou e a gente começou a repensar tudo. Tipo assim, será que vale a pena isso? Eu, particularmente, eu queria muito. Muito ser mãe. Muito. Nem que fosse adotiva. Sim. E aí eu já parti. Só que assim, sabe aquela coisa de que você... não parou ainda para separar as emoções, não fez gestão de emoção, não fez nada, já estava naquele turbilhão vindo de tudo aquilo, aí queria emendar, quero adotar um filho. Não, você manda de qualquer forma. E meu marido falou, não, para tudo, não, tá errado, não tá certo, porque meu marido sempre foi muito pé no chão. Sim. Sempre foi uma pessoa muito centrada. E ele falou, não, adotar eu não vou, eu não quero. Se Deus não deu pra gente, aí foi quando Deus entrou na história. Se Deus não deu pra gente... então tá tudo certo, tá tudo bem. Só que cada um sofreu de um jeito. Ele pegou um novo trabalho, uma consultoria, começou a viajar muito. E eu me sentindo vazia, emocionalmente, espiritualmente não tinha. Então o vazio era imenso, nada preenche isso. E eu fui fazer o quê? Eu fui estudar mais e me aplicar mais no trabalho, comecei a viajar também. Chegou um ponto, Ilma, que eu e meu esposo, a gente passava 2 meses sem se ver. Porque as agendas, sabe, chocavam, viagem, chegavam, saíam e tal. E a gente passava 2 meses sem se ver. Olha Foi só. Um distanciamento maior ainda. Só que eu não sei te explicar, por isso que eu te falei, Deus, ele cria uma necessidade na gente. Sim. Eu não sei te explicar como, lá dentro, no fundo da minha alma, eu sentia que um filho ia restaurar aquilo. Eu não sei te explicar. Por mais que eu tinha um não de tudo, entendeu? Por mais que eu sabia, na minha consciência... que o não estava ali, mas na minha vivo. alma não aceitava. Sabe assim? Sim. Mesmo sem conhecer a Deus. E um dia, eu costumo brincar e dizer assim, que eu estava como Ana, mas Deus me achou como Paulo. Como Saulo. Foi assim meu encontro com Deus. Eu fui meu marido me deixou no meu trabalho. Eu não sei porquê, a gente tava com o carro só, mas eu não me lembro mais o que era.
Mas eu sei que naquele dia ele me levou para o trabalho e na saída ele não pôde me buscar, não bateu os horários. E eu tive que pegar um ônibus. O ônibus parava na porta do meu trabalho, mas eu saí do trabalho tão frustrada, tão angustiada, que eu comecei a chorar dentro do ônibus. Olha. Do nada. Tipo assim, como se o caldeirão explodisse, sabe? E eu entrei dentro do ônibus e comecei a chorar. Chorar. E eu tava lotada, na época eu era coordenadora de mercado da Federação das Indústrias. E eu estava implantando um núcleo de mercado no Senai Várzea Grande. Olha. Era. E eu saí de lá, entrei nesse ônibus, vim pra Cuiabá. Então eu vim chorando de Várzea Grande pra Cuiabá. Pra Cuiabá. E as pessoas olhavam pra mim, tipo assim, nossa, uma jovem Que tão tá bonita, tão bem mulher? arrumada. Porque eu era muito voltada pra estética, pra beleza, Sim. sabe? Eu era muito voltada pro exterior. E as pessoas não, tipo assim, como uma moça tão linda, tão bem arrumada? Isso que as pessoas olhavam pra mim, sabe? Via aquilo e falava, essa menina não tem necessidade de nada. Mas eu tava ali gritando por um socorro, sabe? E eu saí de dentro daquele ônibus, desci ali em frente ao FMT, porque eu moro atrás ali do antigo Planeta Citilar. Desci, eu não sei te dizer como que eu desci do ônibus, como que eu andei. Eu só sei que chegou um ponto daquela rua que eu olhei para o céu assim e falei, se existe Deus e se o Senhor existe, dá um filho para mim que eu vou mudar a minha vida. Mas eu nem sabia o que era mudar a minha vida, eu nem sabia o que era nada, eu só disse isso. E era o que Deus estava esperando de mim. Naquele momento, aquele choro cessou. Veio um consolo que eu não sei te dizer de onde. E aquela vontade de ser mãe veio, eu falo que estava aqui, veio parar aqui, sabe? O coração. Sim. E eu fui para casa, cheguei em casa, eu fiquei tão apaixonada por Jesus que eu não sei te explicar. Sem ouvir falar de nada. Jesus. Ninguém pregou pra mim. Olha só. Ninguém. Foi assim. É por isso que eu falo. Eu tava como Ana e Deus me encontrou como Paulo, sabe? Assim, no meio da rua. E Paulo, tem uns que falam que caiu do cavalo, outros caiu no chão. Eu, tipo assim, eu literalmente no meio da rua tava ali. Eu não me ajoelhei na rua, mas quando eu lembro da cena, eu me vejo prostrada. Olha só. Porque foi uma rendição total. Tipo assim, eu não falei pra Deus, porque acho que não tinha conhecimento nenhum. Sim. Na angústia e tal. Mas hoje, quando eu lembro da cena, eu me vejo realmente totalmente rendida ao Senhor. Olha né? só. Tipo assim, basta, não tenho mais força, não consigo mais. E ali eu saí dali, fui pra casa e eu fiquei muito apaixonada. Eu queria saber quem era Jesus. Olha. E eu cheguei em casa, eu liguei a televisão, eu fiquei mudando de canal e eu lembro que naquela época tinha um missionário que fazia um programa de tarde da Igreja da Graça. E ali eu comecei a assistir aquele programa. E ali aquilo eu queria mais de Jesus, eu queria saber quem era Jesus, eu queria Jesus. E aí foi 1 semana, 2 semanas eu assistindo. Na 3ª semana eu fui na igreja. Cheguei lá, falei, gente, eu quero esse Deus pra minha vida, eu quero Jesus. Eu fiquei enlouquecida por Jesus. E aí eu lembro que um dia eu saí do meu trabalho, larguei o meu almoço, falei, não vou almoçar, porque eu tinha 1 hora só de almoço. Saí lá de Várzea Grande, fui lá no grande templo. Eu pensava assim, onde eu vou comprar uma Bíblia? Aí alguém falou pra mim, tem uma livraria lá no grande templo. Eu falei assim, gente, eu vou lá. Sem conhecer nada, sem saber. Eu não sabia o que era Bíblia, eu nunca tive Bíblia. Minha família nunca teve Bíblia em casa, não tinha Bíblia em casa. Mas eu queria uma Bíblia porque eu queria saber quem era Jesus. Olha. E aí eu fui lá, comprei uma Bíblia daquelas, ainda das mais antigas, sabe? Aquelas que tinha um marcador, sabe assim? Que tem na lateral os marcadorzinhos. Sim. Comprei uma Bíblia daquela e comecei a ir. E aí chegou um tempo, Ilma, nesse tempo, eu comecei a sentir muito mal. Olha. Numa reunião, e eu achei que eu tinha ingerido uma comida estragada. E eu tava nos 15 dias de uma reunião de implantação de um sistema.
E eu tava treinando pessoas, então eu não podia sair da sala, eu não podia parar de falar, gente. E eu ficava toda. Tinha hora que eu sentava assim na cadeira e segurava dos lados, e assim, eu pensava, meu Deus, pai. eu não posso desmaiar no meio desse povo. E aquilo girava, aquele trio, eu pensava, gente do céu, a hora que eu sair dessa reunião, eu vou me acertar com todo esse povo dessa organização. Como assim que me serve comida estragada, sabe? Porque eu era assim, sabe, muito altiva, muito enérgica com a equipe, né, e tal, muito mandona. E aí eu pensava, quando eu sair daqui, eu vou reclamar onde se viu isso. Gente, eu passava mal. Eu sei que foi uma semana, eu passando muito mal. E eu terminou a reunião, eu fui num médico, fui num gastro, falei, olha, eu comi uma comida estragada, tô muito mal. Aí o médico falou assim, vou passar uns exames pra senhora. E só que eu não fui nos meus médicos, fui lá em Vasilhante rapidinho, porque eu tava trabalhando, era no meu horário de intervalo, eu só podia usar aquele horário. E eu fiz o exame, uma endoscopia e não tinha nada. Olha. E aí o médico falou assim, olha, eu vou sugerir um beta-HCG. Eu fiquei muito brava. Porque nesse processo de você fazer o tratamento, quase que toda semana você faz um beta-HCG. Sabe? Você já estava cansada. Nossa, eu nem tinha nem contas. O pessoal do laboratório todo já... E aí, de novo! Sabe assim? Não, eles torciam. O povo do laboratório já torcia. Agora, é dessa vez. Agora vai. Sabe assim? Já tinha até torcida organizada no laboratório. Olha só. E aí, eu falei, não, doutor, é porque o senhor não me conhece, porque eu não sou paciente do senhor. Como assim você vai me pedir um beta-HCG? Você tá louco? Eu não posso ter filho. Ainda contei toda a história. Contou a história pra ele. Aí ele olhou assim pra mim e falou assim, então... Mas por via das dúvidas, vamos fazer. Olha. E eu falei, não vou fazer. Deixa eu pedir. Mas eu tava passando muito mal. E tive que colher outro exame de sangue. E aí, junto, tava o pedido. O pessoal do laboratório colheu junto. E quando veio o resultado, eu fui pegar no laboratório Carlos Chagas, lá de Várzea Grande. Eu saí de novo na hora do meu almoço. Fui lá, cheguei lá, peguei o exame, Ilma. E eles não colocaram assim, positivo. Eles colocaram um desenho de uma cegonha. E eu olhei para aquilo e eu perguntei para a moça, o que isso quer dizer? Ela, parabéns, a senhora tá grávida. Eu olhei para a cara dela e falei, isso é uma palhaçada. Olha. Falei, vocês não sabem o que vocês estão fazendo com as pessoas. Vocês não sabem, você não conhece a minha história, você não sabe o que eu já passei pra fazer uma brincadeira de mau gosto dessa. E eu fiquei muito brava, Ilma. Olha. Eu fiquei muito brava, lá vi a cara da atendente, falei, por que não tá escrito positivo e negativo? Por que tem uma cegonha? Não, dona, isso quer dizer que a senhora... Falei, isso é... Mas fiquei brava, fiquei muito chateada. Nossa, eu me senti tão ofendida, Ilma. Meu Deus. Saí do laboratório muito brava. E liguei pra minha médica, falei, Roberta, aconteceu isso, passei mal, eu acho que é problema gástrico, mas o médico pediu um exame, outros exames e veio uma cegonha. E ela já sabendo, entendendo todo o caso, ela falou, vem aqui, não fica assim não, vem aqui que nós vamos olhar isso direito. Aí eu fui no consultório dela, chegou lá ela conversando, não fica chateada, é que às vezes tem alguns laboratórios que adotam algumas metodologias diferentes, não é científica e tal, mas a gente vai tratar de uma maneira diferente. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste com contraprova? Eu falei, não vou fazer, Roberta, olha meu sofrimento, pra mim toda vez que eu abro um exame daquele, eu arrasto lá o passado, tudo aquilo, todo o meu sofrimento, toda a minha impotência, sabe, assim, eu me via, sabe, ali presa naquela situação. Porque não cria, né? E é tão interessante que até esse momento você não lembrou que tinha dito pra Deus se tu existe. Não. Que interessante. Aí, não, porque foi algo sobrenatural. Foi a primeira experiência sobrenatural que você teve com Deus. Que eu vou te contar agora que eu tive com Deus. Eu peguei, desci lá na Fêmea, fui lá no laboratório, porque é embaixo, e fiz a prova com a contraprova. Subi e fiquei lá no consultório dela esperando. E eles pegaram e mandaram direto para ela o resultado. E aí ela me chamou na sala e falou assim, olha, eu tenho uma notícia que você vai gostar muito. E eu falei assim, que notícia? Ela falou assim, você tá grávida. E você tá grávida de 2 meses e meio. Meu eu não, Deus. Sabe assim, eu você não sabia se acreditava. Não,
dentro de mim queria acreditar. Mas Sim. parece que aquele sofrimento, eu tava tão agarrada naquilo, e um sofrimento, que eu queria sofrer, parece, sabe? Assim, queria martirizar, queria sofrer. Aí eu fiquei pensando assim, mas não é verdade, não pode ser. Ela falava, 2 meses e meio. Você quer ver? Vamos fazer o seguinte, eu já pedi, desce lá embaixo e faz ultrassom. Olha. Que você já vai ver o neném. 2 meses e meio. Aí eu pensava, faço, não faço, faço, não faço. Mas eu fui. E eu não liguei pra ninguém, eu não falei nada pra ninguém, não liguei pro meu esposo. Isso já, tipo assim, eu já tava lá quase que um meio-dia, né? Sim. E eu desci no ultrassom, ela já conseguiu fazer na hora ali, porque ela queria aliviar, né, o estresse da pessoa. E eu desci, fui lá, a doutora me deitou na cama, e quando ela passou o ultrassom, assim, eu lembro muito bem do meu lado direito, o coração bum, 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 do neném. Eu ouvi Pai. a voz do Espírito Santo. Eu achei que era o médico que estava entrando na sala. Ele falou assim, lembra do que você me prometeu? Aí eu olhei e falei assim, o senhor tá falando comigo? Aí a médica, não. Eu olhava e não tinha ninguém. Virava, ela mexia no ultrassom, pu, 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 coração do neném. Olha. A voz de novo. Lembra do que você me prometeu? E eu olhei de novo, vi que não era ninguém. Aí veio, na minha memória, aquela tarde. Aquela promessa. Aquela tarde, aquele dia do meu desespero, que eu olhei pro céu e falei se Deus existia. E eu comecei a chorar e todo mundo achava que eu tava chorando por causa do neném. E eu comecei a chorar porque foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. A primeira experiência que você teve com o Senhor, assim, muito foi Deus, forte. e foi algo surreal, porque Ele falou audível, Ele estava ali naquele ambiente presencialmente, me arrepiando. Sim. Porque eu olhava, eu não via, mas eu sentia. Sim. E eu comecei a chorar muito e todo mundo, ai, é o neném, ai, ela tá feliz, é o neném. Só que eu tava ali porque eu tava ouvindo a voz de Deus. E aí eu falei, tá bom, Deus, eu vou mudar a minha vida. Só que ali eu pensava assim, vou receber uma instrução, vou saber como fazer. E não recebi. Deus não falou mais comigo. E a gestação foi uma bênção, foi tudo maravilhoso. E eu querendo saber quem era Jesus. Mas não sabia como, não sabia onde, não sabia de que jeito. Eu tentava ler a Bíblia, mas não entendia nada. Eu folheava aquele negócio e não entendia nada. Eu não sabia. Pra mim, o mesmo João era o João de Gênesis Apocalipse. O Pedro era o mesmo Pedro, sabe? Assim, porque tem os nomes, sabe? E eu pensava, meu Deus, que é isso? Eu sei que ali eu comecei a desenvolver um relacionamento com o Senhor. Porque eu ouvia aquela voz, então eu pensava, fala comigo. Sim. Então ali eu comecei a orar sem saber o que era oração. Eu comecei a orar ao Senhor, então ali no meu pensamento eu falava com aquela voz. Porque eu não sabia que era o Espírito Santo. Eu não sabia. Você não entendia, eu não entendia o espiritual. Não entendia nada, eu não sabia nada. E não tinha ninguém para me explicar. Sim. Entendeu as minhas dúvidas? E eu assistia a televisão e cada vez mais eu queria mais, e cada vez mais eu queria mais. Parecia um vício, sabe? Uma coisa assim que eu não conseguia ficar sem. Uma sede. Muito grande. Muita sede. E aí eu comecei... e meu filho nasceu. E eu comecei a ir... Eu já não almoçava mais, porque todo o meu almoço eu queria ir pro culto. Olha. Que tinha um culto que era de 12h a 1h, lá na Igreja da Graça, e eu ia. Então, chegou num nível e que eu fiquei, tipo assim... Eu fiquei mais de 15 dias sem almoçar. Só indo. Nem sabia o que era jejum, não sabia nada. E ali os louvores... Jejuou sem saber. Sem saber. Não sabia nada. Mas um dia, no intervalo do meu almoço, tinha uma menina que trabalhava junto comigo, que ela era bem reservada, assim, a gente conversava, mas não conversava muito. O nome é a Rose, sabe a Rose do irmão William, que tá lá em Rondonópolis agora? Ela congregava aqui na Adna. Acho que quando eu cheguei pra Adna, eles já tinham ido. Pra Rondonópolis. Já. E ela trabalhava comigo, lá no Senai Várzea Grande. E o menino dela também estava pequeno, e meu filho eu tinha recém voltado da minha licença. Sim. E eu era coordenadora de uma área e ela trabalhava no financeiro. Então a gente só se via na hora do almoço, como eu tava saindo para ir pro culto, então eu nunca ficava no almoço, né? Mas um dia a gente se encontrou na hora do almoço. E aí eu comecei a falar
Porque desde quando eu tive essa experiência com o Senhor Jesus, eu comecei a falar como crente. E o povo começou a achar aquilo esquisito demais. Olha. Eu comecei a andar como crente, falar como crente. O pessoal olhava e falava, não, tem alguma coisa esquisita nessa menina. Não é mais a mesma pessoa, sabe assim? Sim. Só que eu não sabia ser outra pessoa, mas não era mais a antiga. É um negócio muito doido. E aí, todo mundo começou a notar algo muito diferente em mim. Olha. Começou a notar uma diferença no meu trabalho, começou a notar uma diferença na onde eu ia, nos ambientes. E aí nós conversando, eu já falava, nossa, eu ouvi tal coisa lá no culto, eu assisti tal coisa, eu falava. Você já começou tipo, a pregar. Eu entendi, eu já falava. E aí ela pegou e falou pra mim assim, ela começou a explicar, isso daí é tal coisa, assim, isso significa tal coisa, tem um rito, uma liturgia ali no culto. Ela começou a me explicar o culto. Olha. Aí eu falei, nossa, então por isso que faz isso. Então por isso que tira oferta. E naquele bate-papo de almoço. Aí ela pegou e falou assim, Biane, vamos comigo lá na minha igreja. Eu congrego na Assembleia. Quando ela falou, Assembleia, eu falei, ixi, assembleiano? Pelo amor de Deus. Aí tinha aquele estigma, tipo assim, assembleiano. Aí eu pensava assim, daquele pessoal que pregava na praça, né? Eu pensava, Rose, pelo amor de Deus, Assembleia de Deus? Não. Eu falei pra ela, ixi, olha, para. Eu tô querendo saber de Jesus, mas esse negócio de Assembleia de Deus, de igreja, não, isso não é pra mim, não. Não, imagina, como assim? Biane, vamos lá pra você conhecer. Falei, não, Rose. Qualquer dia a gente vai. Sabe quando você fala assim pra pessoa, tipo assim, mas dentro você fala assim, nunca que eu piso lá. Sim. Passou ali 6 meses. Meu filho já tava com 6, quando eu voltei mais 6 meses, tava com 1 ano. A babá, que cuidava do meu filho, começou a dar uns piti muito esquisito. Um dia eu cheguei em casa, ela tava ensinando meu filho a chamar ela de mamãe. Olha. Outro dia, eu cheguei do trabalho, ela pôs a mão no meu nariz e falou assim, você não é mãe, você não cuida do seu filho. A babá. Meu Deus. E aí, tipo assim, sabe, eu comecei a olhar para aquela situação e comecei a ver assim, eu falei, Jesus, o que é isso? Né? Que trem esquisito é esse? Que coisa. Mas eu não tive a reação nenhuma, tipo assim, põe no celular. Não, eu não fiz isso. Eu ouvia ela. E aí depois aquilo ficava martelando na minha cabeça. Poxa, mas que tipo de mãe sou eu mesmo e tal. E aquilo começou a gerar em mim um negócio. Tipo assim, como assim? Como que Deus me dá uma criança e eu dou pra outra pessoa cuidar? Aquilo começou a gerar uma indignação dentro de mim. Sim. E eu falei, meu Deus. E eu sempre ali orando ao Senhor, aprendi a orar ao Senhor e tal. Eu falei, Deus, eu preciso aprender do Senhor de verdade. Do jeito que eu tô, não dá. Eu preciso ir pra algum lugar. Me leva pra algum lugar. E aí um dia, de tardezinha, eu saí do trabalho, vim pra casa. E aí o Espírito Santo falou comigo de novo. A mesma voz. Então passou 1 ano e 2 meses. E 2 meses. E aí a voz falou comigo de novo, dentro do meu carro. Falou assim, vá pra casa, se arrume e vá para a igreja que tá em cima do monte. Olha. Aí eu pensava assim, igreja em cima do monte. Aonde isso? Que igreja é essa em cima do monte? Não sei, não conheço. Meu Deus. Mas fui pra casa e aquilo me alegrou de uma maneira. Fui pra casa, cheguei em casa, me arrumei, peguei o Pedro, arrumei ele, pus no carro e vim guiada pelaquela voz. E a voz falava assim, vira ali, é ali. Quando eu entrei nessa avenida, eu vi a igreja em cima do monte. E você avistou a igreja. Avistei a igreja. Aí vim, parei, estacionei e entrei. Era um culto tipo não era de terça-feira, era um culto de sexta-feira, não sei, era um culto que tinha à noite. Eu sei que eu parei, acho que era um culto de sexta-feira. Eu parei, em frente estava muito cheio, a igreja estava muito cheia. E eu pensava, meu Deus, eu não vou entrar aí. Como que eu vou entrar aí? Eu não conheço ninguém, não conheço nada. Eu não sabia que era a igreja que a Rose congregava. Porque ela falava, vamos na minha igreja, mas eu não sabia onde que era a igreja dela. E aí, eu adentrei, quando eu adentrei, parecia, que ninguém me via. Parecia que eu estava totalmente invisível. Ninguém me cumprimentou, ninguém falou oi, ninguém falou nada. E não é o hábito da nossa igreja. Não é porque a nossa igreja é muito amorosa, não né? é. Mas nesse dia, eu entrei dessa forma. Parecia que ninguém me via.
Eu entrei, sentei num canto, mas eu falava... Hoje não é mais daquela forma, mas naquele dia, quando eu me lembro, parecia que a igreja era imensa, muito grande. E eu era muito pequenininha lá dentro. Por quê? Porque era a forma com que eu estava chegando, né? E quando eu entrei, assim, uma coisa eu senti, que eu estava em casa. Olha que Eu bênção. senti que eu estava em casa, mas eu não conhecia ninguém, sabe? E parecia, assim, que como as pessoas não me conheciam, também não se aproximavam. Mas, na verdade, era como eu estava, sim, né? Sentimentalmente. E eu sentei lá e eu me senti em casa e aquele culto foi maravilhoso. Meu Deus, eu pensava, gente, aqui é minha casa, é aqui a minha casa, é aqui minha casa. Mas parece que faltava alguma coisa. Fui embora, fui maravilhada. Como é o nosso primeiro amor com Jesus. A gente fica maravilhada, extasiada. Aquilo não sai da nossa mente. Aquilo vai preenchendo os vazios. Aquilo vai enchendo a gente de uma forma. E eu fui pra casa, e aí no outro dia eu fui correndo pra contar pra Rose. Rose, eu fui na igreja, assim. Ela falou, menina, eu congrego lá, e não acredito que você foi lá e tal. Por que você não me falou que eu tinha ido lá pra ficar com você? Falei, Rose, eu entrei, mas eu achei aquela igreja grande demais. Meu Deus, como eu vou entrar na igreja? Empolgadíssima. Eu tenho essa característica de tudo que eu faço assim, com o meu tudo. Sim, sabe, Ilma? Sim. Eu dou o meu tudo. Porque eu entendo que eu não consigo separar as coisas, sabe, assim, ou eu dou o meu tudo ou não dou o meu nada, sabe, assim, não consigo. Sim. E eu me joguei realmente de cabeça para Jesus. Eu falei, eu quero ir até onde o Senhor deixar eu ir, eu quero mergulhar mesmo, eu quero ir fundo mesmo. E eu sei que ela falou assim, então vamos fazer um negócio que você vai gostar ainda mais, vamos pro ciclo de oração. Olha! E eu falei assim, vamos! E aí, nós saímos fugidas do trabalho. Pensa, gente, hoje eu contando, eu imagino quem tá escutando isso daí, gente, não faça isso, tá? Mas eu saí, nós programamos, eu como coordenadora, tinha toda uma equipe grande por trás de mim, né? E pessoal, olha, eu vou sair mais cedo e tal, não sei o que, resolvi os negócios, encaminhei o trabalho do povo. E nós saímos, tipo assim, uns 40 minutos antes do nosso intervalo, porque é o tempo de Várzea Grande até Cuiabá, para pegar o horário da palavra, do ciclo de oração, que era exatamente às 11 horas. Meu Deus! E nós, corremos, saímos lá de Várzea Grande, viemos para cá, pegamos a palavra. Gente, eu não sei te explicar, mas quando eu pus o meu pé dentro do círculo de oração, eu sabia que era aquele lugar que Deus tinha me plantado. Parece que eu nunca tinha saído dali, Parece que ali era além da minha casa. Aquilo dali era algo assim, eu me sentia abraçada, acolhida, amada. E as irmãs com aquele amor, sabe? Assim, todo mundo abraça. E na época fazia dentro do cenáculo. E era um ambiente menor, né? Então aquilo a gente ficava tudo apertadinho mesmo, sabe? Bem aconchegante, era algo maravilhoso. E ali eu falei, meu Deus, nunca mais saí. E é interessante, né, Rubiane, que assim, o Senhor te deu a criança, o Senhor te deu a salvação e já te trouxe logo para o ciclo de oração. Foi. É aqui que você vai firmar a tua fé no ciclo de oração. Foi. E assim como foi com a vida de Paulo, eu estudo muito a vida de Paulo, porque eu entendo assim que o meu chamado, que Deus me chamou na mesma violência, na mesma força de Paulo. Sim. Porque ali, após que oraram para que todas as escamas caíssem dos olhos, ele já foi para a obra. E eu fui assim. Você foi assim. O meu treinamento já foi realmente indo para a obra. Eu cheguei no círculo de oração, todo mundo achava que eu já era crente de anos. Olha. Foi. E do tipo, a terceira vez que eu vim no círculo de oração, a irmã Liane falou assim, convida ela para ajudar vocês. Oh, Jesus! Foi verdade. E as irmãs, tipo assim, novata chegando e tal, né? Não, vamos, vem, Rubiane, vem ajudar a gente. E aí, naquela outra quinta-feira, eu vim auxiliar as irmãs. Só que eu não sabia nada nada, Ilma. Mas o pessoal viu tanto Deus na minha vida que, tipo assim, essa menina é crente de tempo, assembleiana, imagina. E eu cheguei, eu não sabia que só a diaconisa podia fazer algumas coisas no altar. E eu já cheguei querendo limpar, arrumar, organizar. E aí a irmã olhava pra mim, tipo assim, isso não pode. Eu falava, mas não pode por quê? Tipo assim, aí eles começaram, tipo, por que essa irmã não sabe disso, né? Sim. Aí eu sei que
numa outra quinta-feira, as irmãs se atrasaram. Eu fui a primeira a chegar, né? Matei serviço, corri pro 5 de ação porque eu ia ajudar. Nossa, aquela alegria que eu tava. E eu vim e eu já comecei a limpar o templo, limpei, organizei a mesa, enchi a jarra de água, arrumei os copos, coloquei tudo bonitinho. Aí estendi a toalha, coloquei a caixinha de oração. Nossa, e eu assim, sempre fui muito observadora, né? No meu trabalho secular, assim, eu tive muita oportunidade na minha vida. Então, eu estudei bastante, fiz 2 faculdades, fiz pós-graduação, fiz 2 especializações. Então, eu era muito treinada, eu tinha muito curso, tinha muito conhecimento secular, né? Então, quando eu cheguei na casa do Senhor, com todo aquele conhecimento, a gente acha que pode aplicar todo aquele conhecimento. Eu observava tudo, então tudo que as irmãs faziam, eu fazia também. Fazia também. E aí, nesse dia eu já cheguei, fiz tudo, organizei tudo, e as irmãs chegou, eu já estava orando, de joelho dobrado, porque eu via elas assim. Então, eu fazia também, mas sem o conhecimento. Sem o conhecimento. E aí a irmã chegou assim, dobrou o joelho do meu lado e falou assim: mas por que você fez? Você não esperou a gente chegar? E eu falei assim, não, eu adiantei. Ela falou assim, mas não pode, isso aqui não pode, não é dessa forma, não é desse jeito, tem a líder e tal. Eu falei, minha irmã, não tô sabendo, eu não sei. Ela olhou pra mim e falou assim, você é batizada? Aí eu olhei assim, a irmã Deise, hoje ela tá em Mato Grosso do Sul, uma mulher de Deus tremenda, cheia de Deus. Ela, na época, era uma das dirigentes da manhã. Ela olhou pra mim e falou, você é batizada? Eu olhei pra ela e falei assim, o que sou é isso? Na igreja católica. Eu fui batizada na igreja católica. Respondi pra ela e ela olhou, meu Deus, como assim? Isso não pode, você não pode voltar, você não pode, não sei o quê. Eu vou falar com a pastora Eliana, isso não pode. Aí chamou a pastora, gente, eu sei que foi um vucu-vucu, né, na época. E a pastora Eliana falou, gente, porque a nossa pastora, ela tem essa característica de mãe, essa característica de acolhimento e de ensino. Né? E ela foi muito paciente, muito amorosa, mas para você ver como que é, até a nossa pastora, eles viram tanto a sede, tanta vontade, tanto desejo, viu tanto Deus assim na minha vida, porque eu falo assim que eu me convertida mesmo ali com Deus, e a partir daquele momento eu não conhecia, eu não sabia, mas eu queria Jesus de uma forma sobrenatural. E como a sua sede era grande em conhecer o Senhor, você fez a sua parte, você foi ouvindo a voz dele, buscando e correndo atrás, e chegou assim, com toda a sede e queria fazer e resolver tudo. Parece que a solução do mundo estava nas minhas mãos, eu queria aplicar todo o conhecimento. Gente, eu louvo a Deus pelos nossos pastores, eu louvo a Deus pela vida do pastor Edivaldo, pela pastora Eliana, pelos líderes, né? Eu tive a oportunidade de conhecer muitos líderes aqui, né, os que já passaram, que já foram, os que estão atualmente, porque eles realmente são muito amorosos, são muito cheios de Deus, para ter paciência com a gente que chega novo convertido, né, sem saber nada, sem entender nada e querendo tudo, né, querendo acelerar todos os processos. Eu meti muitos pés pelas mãos, sim, mas eu entendo que fazia parte. Deus precisava, né, de tratar, de corrigir. E nesse processo, Ilma, Deus fez coisas assim extraordinárias. Por quê? Porque Ele já me levou direto para o ciclo de oração, já me levou direto para o meu chamado, que era intercessão. É óbvio que eu demorei muito tempo a entender o que era chamado, o que era tudo isso. Depois de 1 ano eu me batizei aqui na Adna. E aí começou o tempo da perseguição da minha família. Porque eu comecei a sentir o desejo no meu coração de realmente fazer aquela mudança que Deus esperava que eu fizesse, largar o trabalho secular, mudar a minha vida, porque o trabalho que eu trabalhava era extraordinário, era aquilo que eu almejei para minha carreira, sabe? Era um trabalho, tipo assim, sabe quando você traça um objetivo para sua vida e alcança, tipo assim, alcancei, cheguei, é aqui o ápice da minha carreira. Então era algo que eu tinha almejado, era algo que eu tinha corrido atrás, era algo que para mim, sabe, estava satisfazendo em todos os sentidos. E quando
eu vi que eu precisava, se daquela forma eu não ia conseguir me tornar a mulher de Provérbios 31, porque, gente, o que mais pregava na época era a mulher de Provérbios 31 no ciclo de oração. E eu via, porque a minha casa não tinha o meu cheiro, o meu filho ficava com a babá o dia inteiro. Quando ia sair, eu saía com a babá. Eu não arrumava nada na minha casa, eu não cuidava de nada da minha casa, eu não fazia comida na minha casa. Não tinha esse tempo também, entendeu? Sim. Mas eu comecei a ver que o meu lar, ele era firmado na areia, sabe? E eu vi que o filho chegou, trouxe uma alegria imensa para mim e meu marido, mas aquele afastamento, ele não foi restaurado. Olha. Ele não foi. E ali veio a segunda necessidade, né? Que não era só o filho, mas veio a necessidade da restauração do meu casamento. O matrimônio. Porque ali eu entendi, naquele momento eu entendi que eu queria uma família, entendeu? Que eu queria criar o meu filho numa base de uma família. Ali eu comecei a entender os princípios da palavra de Deus. Sim. No ciclo de oração eu comecei a aprender o que era uma família. Ali Deus começou a me curar. Por quê? Porque tudo aquilo que eu estava desprezando na família, tudo era traumas de infância, trauma da minha família. A minha família era uma família amorosa, normal, da família do mundo, mas havia adultério, havia prostituição, havia bebida alcoólica, meu pai adulterava muito. Nossa. Ali no círculo de oração, Deus começou a tratar coisas assim muito profundas na minha alma, sabe? Curas extraordinárias. E ali eu comecei a entender nesse processo. Passado, depois do meu filho, eu não tomei nenhum método contraceptivo e passaram mais 5 anos. 5 anos. 5 anos. E eu não engravidei. E a gente queria outro filho, né? Mas a gente já sabia que o primeiro tinha sido um grande milagre, né? E depois de 5 anos, então eu já estava com 5 anos na presença de Deus, já tinha batizado, eu estava firmada. Vi um tempo de uma perseguição muito terrível na minha família. Minha família, meus pais, nossa, meu Deus. Eles achavam que eu estava ficando louca. Eles achavam que, por causa do todo o estresse emocional que eu passei, do tratamento, do filho, e depois de ter o filho, eu tava ficando neurologicamente incapaz. Olha só. Por causa da seriedade, da forma com que eu tratei as coisas de Deus, sabe? Teve um dia que eu me lembro disso como se fosse hoje. Eu saí do círculo de oração e Deus falou assim pra mim assim: eu quero que você vá nesse lugar. E abriu uma visão pra mim no para-brisa do meu carro. Eu, particularmente, eu não ia no centro de Cuiabá. Não comprava no centro de Cuiabá. Porque eu achava que só quem tinha poder aquisitivo baixo podia ir no centro. Eram os preconceitos, sabe? Sim. Da pessoa. Então, aquela visão abriu e o Senhor me mostrou um calçadão lá no centro de frente com a prefeitura, aquela praça. Deus me mostrou aquele calçadão e que era para mim descer, entrar numa loja naquele lugar e comprar uma roupa porque ele ia mudar as minhas vestes. Olha. Eu cheguei no trabalho, contei pra Rose e pras outras amigas e elas riram, falavam, gente, é essa? Elas falaram, não, eu vou junto com você de testemunha, porque eu duvido que você vai lá no centro. Eu falava, gente, Deus falou comigo, eu vou lá. E elas ficaram, não vai. Eu falei, vou, gente, eu vou, Deus falou comigo. E ela falou, não, então nós vamos de testemunho. E foram, de verdade. Olha tanto só. que elas não acreditavam que eu iria. Você falou, não, se a gente não for com você, você vai entrar no shopping, comprar roupa e vai falar que foi no centro. Você não vai no centro. Aí eu falei, gente, eu vou, Deus falou comigo. Falei, então tá bom. Só que ninguém sabia, Ilma, que nesse processo todo, eu tinha desenvolvido uma síndrome de compra compulsiva. Eu só me alegrava quando eu comprava. Fazia compra. E aquilo tinha se tornado um vício. Então, o que acontecia? Isso gerou muito atrito entre eu e meu marido. Chegou a um ponto que eu comprava e escondia. Escondia no porta-mala do carro, eu comprava coisas que eu não usava. Comprava coisa para dar para os outros, que às vezes a pessoa nem queria receber. Só que eu precisava comprar, de alguma forma. E eu tinha limites altos e tal, só que chegou a um nível em que eu tinha estourado cartão de crédito, talão de cheque, eu já tinha estourado
todos os limites possíveis e imagináveis. Meu Deus. Chegou num nível que um dia... Aí eu vi que aquilo já estava fora do normal, assim, porque até então eu não tinha percebido. Meu marido falava, eu achava que era implicância dele, eu achava que era ele que estava falando demais. Mas um dia eu entrei na Arezzo e eu lembro, eu comprei 15 pares de sapato. Senhor. E eu tinha muita coisa lá em casa que eu nunca tinha usado. Muita coisa. Eu doava muita coisa que ficava e eu nunca tinha tido oportunidade, porque não tinha condições de usar naquela quantidade, entendeu? E eu lembro que, tipo assim, eu comprava 3, só mudava a cor, do mesmo jeito. Olha. E aí, naquele dia, quando eu cheguei em casa e eu tentando esconder aquilo tudo, porque meu marido toda vez brigava, eu pegava aquilo, tirava de caixa, pegava aquilo e enfiava nos cantos e já não tinha mais lugar para enfiar mais nada dentro do guarda-roupa. E eu lembro que quando eu coloquei aquilo, me deu uma tristeza muito grande no meu coração. E eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Como que eu tô fazendo isso? E aí eu falei para as irmãs, eu vou lá, só que eu não tinha crédito. Eu não tinha dinheiro naquele dia. Mas Deus falou, eu fui. E quando eu entrei no carro, Deus falou, não se preocupa, eu que vou te dar essa roupa. Eu falei assim, vai ser triste agora, né? Vou no centro, um lugar que eu acho que não vou. Vou com testemunha e vou passar vergonha porque eu não vou ter dinheiro pra pagar. Mas fui. E chegou lá, eu estacionei o carro e na visão eu falava, Deus mandou eu descer aqui. E as meninas falavam, gente, mas você nunca veio aqui, como que você sabe? Eu falei, gente, Deus me mostrou. Elas não estavam acreditando ainda. Olha só. E aí eu desci naquele calçadão, mas na minha mente, a loja era uma loja normal. Uma loja normal. Mas quando eu bati o olho, eu vi, tava escrito Ágape. Eu já fiquei assim, né? Falei, aí Deus falou, é naquela loja lá. Quando eu entrei, era uma loja de uma menina assembleiana lá da Belém. Eu sei, amiguíssima minha. Da Jura. Da Jura. E quando eu entrei na loja, assim, eu olhei pra ela, tava tocando o hino da harpa cristã dentro da loja. Eu pensei, meu Deus, que vou vestir aqui? Que não tem nenhuma roupa, assim, tipo, na minha concepção daquele tempo, né? Aí eu só usava calça, Ilma. Eu não tinha uma saia no meu guarda-roupa. Só calça. Só calça. Calça jeans, muita calça jeans, muita calça. Eu não usava saia. E aí, eu entrei e o Espírito Santo falou assim, é pra você experimentar uma saia e uma blusa. E eu falava, nunca no Brasil que eu vou vestir uma saia dessa! Aí eu pensava assim, vou experimentar os vestidos. Aí eu peguei e contei pra ela. Falei, olha, eu vim aqui por causa de... Gente, a mulher entrou num reteté. E ela ficou cheia do Espírito Santo, Ilma. E ela falava, não, vou te mostrar. E ela começou a vir com a saia, com as blusas. Eu falava, não, eu quero vestido. Eu entrava no provador e o vestido não servia. Ficava grande. Só o que servia a mim foi uma saia e uma blusa. Aí chegou a hora de pagar. Pensei, falei, e agora, Deus? E agora? Deus falou, passa o cartão de crédito. E eu fui, dei o cartão de crédito, ela passou o cartão de crédito. Quando eu teve, rodou o papelzinho e falei, eu pus a mão na boca. Aí eu falei pra ela, vou te contar um mistério. Peguei, aí assim, eu sei que virou um culto na loja. E as meninas ficaram assim, não acreditavam. Deus criou um relacionamento entre eu e a da Júlia de uma forma... Que lindo! Eu saí de lá, fui pra casa, vestia no outro dia, né? Que isso era na quarta-feira, na quinta-feira eu ciclo de oração. Sim. Vesti a roupa na quinta-feira de manhã, fui pro trabalho. Quando eu cheguei, meu Deus, tinha um corredorzão assim. Todo mundo. E aí todo mundo fazia, meu Deus, eu não acredito, você vestiu uma saia. Eu bati um palmo, outros assobiavam, você falava, gente, eu tô falando pra vocês, eu sou crente. E até nesse período, ainda estava como se fosse algo, pra mim era convicto. Mas para as outras pessoas não era, sabe? Virou uma perseguição muito grande no meu trabalho, virou uma perseguição muito grande na minha família, virou algo assim que, meu Deus, teve uma época que eu não sei te explicar como que eu fazia para sair, sabe? Porque todo lugar
todo mundo apontava, todo mundo falava, todo mundo tinha algo para falar contra, sabe? Assim. Nossa. E realmente começaram a achar que eu estava doida, sabe? Tá louca, ela tá doida, porque eu só falava de igreja, eu só falava de Bíblia, eu só falava de Jesus, eu só falava das coisas de Deus. Eu já não participava mais das rodinhas, da fofoca, da novela, do não sei o quê. E corria pro círculo de oração toda vez que dava, sabe? Eu não perdia. Teve uma época aí, que eu vinha de segunda a segunda. Eu vim em todos os cultos na igreja. Olha. Eu vim em todos os cultos. E os que eu mais, assim... todos eu amava, mas eu fazia campanha na segunda-feira, eu vim no culto de ensino na terça-feira, na quarta-feira com o pastor Pedro. Tipo, se eu precisava de libertação. Ora em mim, pastor Pedro, gente. É tão, assim... Foi tão maravilhoso que meu filho chamava o pastor Pedro de vovô Pedro. Olha, e ele chamava ele de meu netinho. Que lindo. Foi. Pra mim foi algo assim muito difícil quando o pastor Pedro partiu. Porque eu sei que ele tá com o Senhor, né? Eu sei que ele tá muito melhor do que nós, mas foi algo difícil porque a gente não pôde se despedir, foi de uma forma, né, como foi no meio da pandemia. Verdade. Mas o meu filho sentiu muito e ele chama até hoje de vovô Pedro. Olha. Porque a gente foi muito tempo, sabe? Assim, foi um vínculo muito forte, né? E a gente vinha em todos os cultos de quarta-feira. E foi um período em que Deus precisava me preservar. Deus precisava que eu realmente me firmasse com o Senhor, sabe? Então eu entendo, hoje eu entendo, na época eu não entendia, sabe? Sim. Mas Deus precisava me tirar realmente do mundo, me afastar das acusações, me afastar das pessoas que estavam achando. Porque se eu não me firmasse mesmo na igreja, eu entendo que a minha família talvez teria até me internado, entendeu? Sim. Achando que eu estava que era um problema psicológico. Sim. Né? É porque, na verdade, a sua salvação, seu encontro com Deus foi algo tão sobrenatural que impactou o povo. Foi. Porque como você não conhecia, não ouvia falar de Deus, não tinha nada, foi aquela quando você abriu a boca, se o Senhor existe mesmo, né? Me dá um filho. O Senhor ouviu, foi na hora. Peraí, vou mostrar pra essa menina que eu sou. Que eu sou Deus. Que eu sou, né? Vou mostrar pra essa menina que eu sou, que eu faço, que eu tenho todo o poder. Então aquilo te impactou tanto que já fez a diferença na sua vida, mas quem estava ao redor não entendia a diferença que o Senhor estava fazendo. E o que chama a atenção, Rubiane, é que cada um, Deus tem a maneira de trabalhar. E você vê, Deus, Ele trabalhou na sua vida com o presente, né, de ser mãe, de dar um lindo filho perfeito. Para a glória dele. Deus trabalhou na sua vida com o plano de salvação e já trabalhou na sua vida o quê? Trazendo você para o círculo de oração. Para o ministério, porque o círculo de oração é onde nós vamos buscar força, buscar fortaleza, buscar refúgio. É tudo ali no círculo de oração. Eu recomendo, e eu falo para todas as mulheres que eu tenho oportunidade de ministrar. Hoje, né, a pastora Helena fala para mim, você é missionária, minha filha, eu te envio, te abençoo sempre, ela fala isso para mim. Então, assim, aonde eu tenho oportunidade, hoje, graças a Deus, eu tenho um ministério já consolidado. Sim. Eu tenho oportunidade de pregar em muitas igrejas aqui. Teve alguns anos em que eu participei de ministérios como missionária interdenominacionais. Já tive a oportunidade de fazer a obra fora do nosso país. Já tive a oportunidade como missionária de levar o evangelho em cidades do interior do estado e no nosso Brasil e fora do nosso Brasil. Hoje eu digo assim, aonde eu tenho a oportunidade de falar para você, mulher que está nos ouvindo, que está aí, que está ouvindo agora esse testemunho, que talvez está pensando assim, aonde eu vou buscar esse socorro? Vem para o círculo de oração, vem para esse lugar, porque dentro do círculo de oração eu aprendi que não há barreira, que não há resistência, que não há movimento, não há palavra contrária. Porque ali dentro do círculo de oração, literalmente é um círculo, sabe? Aqui na nossa igreja, a gente tem a oportunidade de realmente fazer o círculo de fazer os círculos, e às vezes colocar no meio para orar. E eu não sei te dizer de outra forma. Eu alcancei, né, e alcanço até hoje, Jesus em tudo
dentro do círculo de oração. E eu falo, Rubiane, porque o círculo de oração, ele é a nossa estrutura. O círculo de oração, verdadeiramente, é o local que você chega, derrama suas lágrimas, conta ali para as irmãs o seu sofrimento. Sim. E elas pegam o sofrimento para elas. Elas abraçam aquele sofrimento. E é onde o seu socorro vem rápido. Nem vem assim. Eu costumo dizer que o círculo de oração, ele tem uma chave que ninguém mais tem. Verdade. Que é a chave do trono de Deus. Verdade. As intercessoras, as mulheres de Deus, as mulheres do círculo de oração, elas têm essa chave na mão e elas conseguem entrar e sair da presença de Deus com uma facilidade maior. Não que os outros não tenham. Todo Sim. mundo tem livre acesso ao Senhor. Sim. Mas para interceder, pleitear causas dos outros, que é diferente de orar, intercessão é diferente de oração. É diferente. Hoje, né? Hoje eu entendo isso. O acesso é diferente. É diferente. A forma de acessar a Deus em prol do outro é diferente. E ali no círculo de oração já tem as mulheres que tem os dias da consagração, tem os São momentos, capacitadas, né? Já tem o entendimento, o conhecimento. E o que mais eu amo no círculo de oração são os testemunhos. Os testemunhos, cada um mais lindo. Edifica demais a vida da gente. Edifica. Gente, às vezes, não precisa de ninguém vir, Deus mandou falar. Não é assim, porque na maioria das vezes, Deus falou comigo foi através do testemunho da vida de outras pessoas. Sim. Entendeu? O testemunho da vida, então é um culto diferente. O círculo de oração, ele é diferente, porque existe uma liturgia para os outros cultos normal. Certeza. Mas o círculo de oração, não. O Espírito Santo tem uma liturgia diferente para aquele culto. Eu já vi tanta coisa, porque assim, tem o horário de começar? Sim. Tem um horário para terminar? Sim, mas o Espírito Santo ele tem um domínio, um controle diferente no círculo de oração. Verdade. Se Deus quer falar mais, Deus fala mais. Se Deus quer louvar mais, se é mais louvor, é mais louvor. Se é mais testemunho, é mais testemunho. Dentro do círculo de oração, o ambiente é sobrenatural. A igreja toda é sobrenatural, mas dentro do círculo de oração é diferente. É diferente. Então, assim, a gente sempre diz aqui, né? Se você precisa de uma porta aberta, se você precisa, Sim. tem o desejo, anseia ser mãe, como a Rubiane, tem esse desejo. Se você precisa de uma cura, tanto a cura espiritual, a cura emocional, restauração de casamento. Nossa, eu não tenho quantidade de restauração de casamento que eu já vi. Dentro do círculo de oração. Gente, vale a pena. O meu casamento foi restaurado dentro do círculo de oração. Pois é. Hoje, para a glória de Deus, Ilma, eu sei que nós estamos tentando resumir uma vida inteira. Hoje, meu filho mais velho está com 14 anos. Eu vim para a igreja, ele tinha 1 ano e 2 meses. Meses. Batizei aqui, então, pode-se dizer que eu tenho 13 anos de Adna. Sim. Né? E dentro da igreja hoje, dentro desse tempo em que eu convivo hoje, porque para mim, eu tive a oportunidade de ir em muitos ministérios. Já tive a oportunidade de pregar em muitos ministérios. Sim. E na Argentina foi algo assim bem interessante, que na Argentina eu fui como missionária do Brasil, da ADNA, para um conselho pastoral. Então eu preguei em quase todas as denominações lá na Argentina. E toda a base da igreja tem que vir da oração. Tem que vir do ciclo de oração. Sim. Todas as denominações que eu tive a oportunidade de ir, tem um círculo de oração. Tem um círculo de oração. Então, isso é algo que você que está em casa, você que está precisando de algo da parte de Deus, precisando de um socorro, independente da qual área que seja da sua vida. Eu sou testemunha viva. Deus me deu filho, Deus restaurou, e não me deu só um, eu tenho uma menina.
de 10 anos, a Rafaela, que também foi outro milagre, teve outro processo. Foi quando Deus realmente restaurou o meu casamento, foi através da gravidez da minha filha. Aí ele falou, vou mandar agora uma menina. Veio uma menina, e foi um mistério tão grande, não sei se a gente ainda tem tempo para contar. Vamos contar isso aí, gente, sabe por quê? O nosso tempo é curto, e as bênçãos é tantas, que a gente quer falar tudo. Mas a gente pode marcar um outro dia também, pra gente continuar a contar. Mas como eu estava dizendo, dentro desse período aí dos meus 13 anos de Adna, Deus me deu 2 filhos, Deus restaurou meu casamento, matrimônio. Deus me deu um ministério para trabalhar com o quê? Com mulheres, com restauração de casamento. Olha que lindo. É onde Deus me usa bastante. Deus me tirou do trabalho secular. Deus abriu uma porta que eu já te contei do ateliê. Né? Hoje eu trabalho na minha casa, num ateliê. Eu trabalho com um enxoval de bebê, cama, mesa e banho. Que é cada um mais lindo do que o outro. Que tem um processo também, porque eu entendo que estar no centro da vontade de Deus não tem nada a ver. Ser próspero não tem nada a ver com dinheiro. Não. Ser próspero é estar dentro do centro da vontade dos planos de Deus. Do Senhor. Cumprindo o propósito a qual Ele te chamou. Verdade. Eu sou extremamente feliz hoje, cumprindo o propósito que Deus me chamou. Porque não tem nada, mulher, você que está nos ouvindo, não tem nada que você vá fazer que estiver dentro do propósito de Deus que não vai ser bem sucedido. Eu sou muito bem sucedida. Interessante, Rubiane, que você é a terceira pessoa que toca nesse assunto, que fala sobre isso. Porque eu até falei aqui de uma pessoa que conversou comigo, e eu perguntei para ela, e aí os seus atendimentos lá na sua clínica e tal? E ela disse, o Senhor me disse para ficar um pouco em casa. Tem pessoas que não entendem isso. Mas como, né? A pessoa está precisando, quantos estão precisando trabalhar e Deus disse para ficar em casa? A maneira do Senhor trabalhar na nossa vida é só Ele que sabe. É só Ele que entende. E nós precisamos obedecer. Quando ela disse... O nosso pensamento nunca vai alcançar a grandeza e o pensamento de Deus. Nunca. Deus trabalhou na minha vida nessa área profissional de uma forma, gente, assim... A minha família, tipo assim, aí, por isso que eu falo na perseguição foi eu falei, não, agora enlouqueceu de vez. Deixou o serviço. Porque a menina estuda a vida inteira, tá no ápice, ganha um dinheirão. Aí, do nada, a minha avó materna falece e fala pra minha mãe, que tinha deixado 2 máquinas de costura. Sabe aquela Singer antiga que ainda tocava na manivelinha? Uma daquela. E aí ela falou assim, não, é uma pra Rubiane e uma pra Rosilane, é pra você levar. Minha avó já faleceu, minha mãe sepultou minha avó, e minha mãe catou essas máquinas e trouxe, chegou lá na minha casa e me entregou, falou, olha, foi o último desejo da sua avó. Eu falei, mãe do céu, eu sou crente, eu preciso de máquina para lembrar da minha avó, que negócio é esse, mãe? Onde já se viu isso? A minha mãe falou, olha, minha filha, faça o que você quiser, sua avó falou, mandou, tá aqui, toma. Mas eu olhava na máquina e o Espírito Santo falava assim, vai costurar. Aquilo pra mim era uma ofensa. Eu falava assim, não é Deus falando comigo. Tô na carne onde hoje. Você viu isso? Que negócio é tipo, vou costurar. Tipo, nunca fiz curso, nunca fiz nada. Mas uma primeira vez que eu sentei na frente daquela máquina, eu costurei. Olha. E não me pergunte como. Eu nunca fiz nenhum curso. Eu nunca fiz nada. Então, tipo assim... A lógica de Deus não é a nossa lógica. Não. Às vezes você pode achar, como eu achava, que aquilo era um trabalho inferior, porque eu era isso, eu era aquilo. Pergunta pra mim, onde tá seus certificados, Rubiane? Se a traça ainda não comeu, tá dentro de uma gaveta, meu Deus. Não perdi o conhecimento adquirido, não é isso que eu tô dizendo. Não tô fazendo apologia à burrice, a não estudar, não é isso. Eu só tô dizendo que a metodologia de Deus é diferente. Você pode estudar, ótimo. Você pode ter título, parabéns, mas é o seguinte, se não for para cumprir um propósito de Deus, não vai adiantar. Verdade. Você pode morrer de estudar, você pode ganhar o dinheiro do mundo, você vai ser infeliz. Eu conheço. Eu ministro na vida de mulheres que são ricas, que têm família, mas não são felizes. Por quê? Porque não está dentro da vontade de Deus e não está cumprindo o propósito. Sim. Cada um de nós temos um propósito aqui. Sim. Deus não criou a gente aleatoriamente. Eu descobri isso na fertilização. E é algo tão sobrenatural que a cada ato sexual de um casal,
Você só tem se tiver com tudo perfeitamente perfeito alinhado. Temperatura, ambiente, ovulação. É um tanto de quesito, é um checklist desse tamanho. 25% de chance de ficar grávida. Meu Jesus. É em cada ato de perfeita junção, homem e mulher. Olha 25% de chance. Pensa. Gente, é só aí você vai pensar o que Deus faz. É só se você realmente não quiser enxergar Verdade. Deus. Entendeu? Só se você realmente não quiser ver Deus nas Deus coisas. Deus é soberano. Então ali eu já comecei a entender. Então assim, ser bem-sucedido não quer dizer que você está dentro do centro da vontade de Deus. Eu aprendi isso. Eu era muito bem-sucedida. Para quem olhava para mim, eu tinha um casamento perfeito, um marido perfeito, eu tinha uma vida perfeita, eu tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Eu era uma árvore de Natal, eu andava de joia empencada do cabelo aos pés, sabe assim? Mas eu não era feliz. Mas tinha um vazio enorme. Por quê? Porque eu não estava cumprindo o propósito de Deus. É verdade. Hoje, como esposa, mãe, missionária e como empresária que sou hoje, né, cumprindo o propósito de Deus, eu sou extremamente realizada. Realizada em todas as áreas da minha vida. Glória a Deus. Mas por que você é realizada? Porque você procurou obedecer. Quando você obedeceu o chamado do Senhor e disse, é isso que o Senhor quer, aí ele falou, então filha, é aqui que eu te quero e tudo vai dar certo. Nossa, é maravilhoso. E aí deslancha, e aí a gente vê o agir de Deus como tudo nós... contribui para o bem daquele que ama a Deus, é contribuição. E aí a gente fala o que nós falamos no início, um passarinho passando, cantando, você fala, nossa, opa, o que Deus quer falar comigo? E a gente fica assim, totalmente entregue nas mãos do Senhor e totalmente esperando Ele falar conosco, Senhor, e agora? Eu vou aqui, o que é? Eu não sei mais viver sem. Eu falo pra Deus que nem pra desviar o Silvio, entendeu? Porque eu não sei viver sem o Espírito Santo. Ah, não dá. Eu não sei viver sem Jesus. Eu acordo de manhã e falo, bom dia, Jesus. Bom dia, Espírito Santo. E aí, o que nós temos pra hoje? Senhor, qual é a minha agenda pra hoje? Senhor, quem que o Senhor vai enviar hoje? Porque eu entendo, sim, eu confecciono enxoval, confecciono. Mas ninguém entra naquele ateliê se não for porque Deus enviou. Sim, entendeu? Sim. Eu não procuro o cliente, eu não faço propaganda, eu não faço nada disso, porque eu entendo que é Deus que envia as pessoas. E toda pessoa que chega lá dentro do meu ateliê, é claro, ela consome, ela paga, mas tem gente que não tem condições, que não paga, que ganha, porque há um propósito dentro daquele ambiente, sabe? Eu entendo. E eu já vi tanto milagre, eu já vi tanta coisa, eu já vi tanta coisa maravilhosa que Deus fez, restaurando família, restaurando casamento, curando o bebê no ventre da mãe, sabe? Trazendo coisas sobrenaturais. Ah, porque a Rubiane... Não, não é. Não é a Rubiane. Qualquer um que se colocar disponível para o Senhor, ele vai usar. Vai usar, sim. Né? Não é porque é a Rubiane. Porque eu já vi outras pessoas sendo usadas sobrenaturalmente. Sim. Já vi tanta coisa linda nos cultos, na igreja. Hoje, Rubiane, eu estava conversando com uma pessoa, uma irmã daqui da igreja, e aí ela disse para mim, que lindo, seu filho foi consagrado a pastor, que coisa maravilhosa. Feliz, ela falou assim, eu fiquei tão emocionada quando eu vi lá no seu status e tal. E eu disse para ela, falei assim, olha, Marli, se tem algo na minha vida que eu sou assim, imensamente grata ao Senhor, é ver os meus filhos ali no projeto dele. Porque para a glória do Senhor Jesus, né? Sábado meu filho foi consagrado ao pastorado e eu vejo os meus filhos, os únicos 2 que eu tenho, caminhando assim na direção do Senhor e eu falo para o meu esposo, é uma honra para nós, porque nós casamos na presença do Senhor, nós
fomos fazer a obra do Senhor, entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor. Às vezes eu pergunto, Deus, por que eu estou aqui em Cuiabá e tal? Mas a gente sabe que tudo é o propósito. Nós temos que obedecer o propósito dele. Hoje, Ilma, minha família toda crente. Glória a Deus. Meus pais se converteram, meus irmãos se converteram. Aleluia. Todo mundo é Adna, tem Adna em Sinop. Meus pais são de Sinop, congregam em Sinop. Minhas irmãs, uma em Sorriso, quando ela vai, ela congrega em Sinop, mas lá em Sorriso não tem Adna, ou em Lucas. A minha irmã do meio congrega em Lucas, com meu cunhado, meus sobrinhos. Então, assim, vale a pena obedecer? Sim, sim. Os meus perseguidores hoje são os meus irmãos na fé, entendeu? Olha, todos eles se renderam ao Senhor Jesus. Glória Aquilo que você estava falando, nós não temos só que falar. Nós Verdade. temos que vivenciar o Evangelho. A vivência do Evangelho na nossa vida transborda. Jesus disse que nós íamos transbordar como os rios de água viva. E quando você transborda, isso tem que inundar. Verdade. E aí isso vai chegar para nossa família. E eu louvo a Deus pela misericórdia e bondade dele, que hoje, né, toda reunião familiar é culto, é vigília, Glória todo mundo a Deus. Crente, todo mundo ama a Deus, todo mundo... Deus chamou você para ser o canal de bênção para a família. Glória a Deus. Tem que ter. Tem que ter um primeiro. Que pena, né? Que nós temos que parar um pouquinho. Mas, gente, o mais importante é o que você ouviu da vida, as experiências que a Rubiane nos relatou aqui. Isso é muito interessante, você parar, analisar e perguntar para o Senhor, Senhor, o que queres tu de mim? Senhor, o que queres que eu faça? De repente, você está na igreja, você está em busca de algo, você está querendo solução, mas você ainda não parou para perguntar para o Senhor. Jesus, o que o Senhor quer? Nós precisamos entender os planos do Senhor nas nossas vidas. De repente você está lutando por algo, está como, né, muita gente diz, patinando e não sai do lugar. Precisa de uma resposta do Senhor. E de repente o Senhor quer que você pare um pouco, analise um pouco e busque mais a Ele. Como diz a Rubiane, o dinheiro não é tudo. Não. Você está em busca de algo, de repente, 10 minutos que você estiver dentro da tua casa, em comunhão com o Senhor, com seus joelhos dobrados, o Senhor faz algo extraordinário em meio à tua família, em meio ao financeiro, em meio a tudo. Então diga para o Senhor Jesus neste momento, Senhor, o que queres que eu te faça? Senhor, o que tu queres de mim? Eu vou fazer, eu estou aqui, eu quero ser um canal de bênção, eu quero ser um canal que vai abençoar vidas. Faça isso. Por isso eu estou aqui nesta tarde, início de noite, juntamente com a irmã Rubiane, para dizer para você, Deus é Deus. Ele faz, Ele desfaz, Ele levanta da cama aquele que diz que não tem mais jeito. O Senhor faz o impossível para você. O Senhor faz. O mesmo Deus que trabalhou na vida da Rubiane, que não tinha condições de gerar filhos, e Deus deu um casalzinho maravilhoso, abençoado. Este é o Deus que você serve. Esse é o Deus que está contigo a todos os momentos. Mas a falha não está no Senhor. Não, o Senhor não ouve o fulano e o fulano não ouve você. Não existe isso. O Senhor ouve todos nós. Mas Ele quer ouvir também da tua boca. Ele quer ouvir de você. Senhor, o que queres? Deus, eu quero estar no centro da tua vontade. Então, Senhor, me mostra, faça algo por mim. Corra para o círculo de oração. O Senhor vai te dar uma resposta. O Senhor vai falar contigo, porque Ele é bom e a misericórdia dEle dura para sempre. Amém, queridos? Nós vamos fazer uma oração. Nós vamos orar pelo teu lar, pela tua família,
pela tua empresa. Vamos orar por você. A irmã Rubiane vai estar direcionando esta oração por nós neste momento, porque vale a pena, né? Estarmos na presença daquele que vive e reina para sempre. E você também pode orar conosco aí. Vamos unir a nossa força, a nossa fé. Vamos unir a nossa fé. Vamos unir o nosso pensamento agora. Eu entendo que nosso Deus é um Deus de perto, um Deus de longe. Onde quer que você esteja agora, coloca o teu pensamento no Senhor. Coloca toda a tua angústia agora no Senhor, porque Ele é especialista em milagre. Verdade. Milagre só Ele pode fazer. Só Ele. Né? O natural a gente até tenta, né? Mas milagre só o Senhor pode fazer. Tá precisando de algo da parte do Senhor nessa tarde, nesta noite? Coloca tudo diante dele agora. Nós vamos orar e vamos nos unir na mesma fé, independente de onde você esteja, em qual horário você esteja assistindo agora esse podcast. Una com a gente agora em oração, que Deus vai, assim como Ele teve um encontro comigo no meio de uma rua. Às vezes a gente limita a Deus achando que Ele não vai. Ele vai em todos os ambientes, em todos os lugares, é só você deixar Ele entrar. Ele só não entra quando Ele não é convidado. Mas se você convidar, é dentro do ônibus, é na rua, é aí onde você está agora. Nós não sabemos onde você está agora, mas Deus sabe. E Ele te visita. É verdade. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Sim, Pai. Jesus. Deus, nós te louvamos por essa maravilhosa oportunidade. Meu Pai, obrigado, nós te agradecemos, Senhor, por essa tarde maravilhosa. Aleluia, nós te agradecemos, Jesus, Senhor, pela vida da Ilma, Glória do seu a Deus, esposo, Pastor Jairo. Nós te agradecemos, Senhor, Aleluia, por tudo que o Senhor tem Jesus, feito pela nossa vida. Pai, Sim, em meu nome Deus, de obrigado, Jesus, nós Jesus, unimos a nossa fé. Sim, E, Senhor, na Deus, mesma fé sincera, assim como Paulo disse para Timóteo, que a mesma fé sincera que ele via na avó, que ele via na mãe, ele via agora verdade, sobre a vida daquele Senhor, filho, terceira geração criada para te servir, ó Deus. Aleluia. Nós profetizamos na vida dos nossos irmãos que estão agora nos ouvindo e nos vendo, Em Senhor. nome de Os de perto, os de Jesus. longe, onde quer que eles estejam agora, Senhor. Que esses lares sejam alcançados assim como a minha família foi, ó Deus. verdade, Porque agora já vai ser a Jesus. segunda geração, ó Deus, de fé sincera sendo gerada para cumprir um propósito do Sim, Senhor. meu Pai. Jesus, onde estiver agora, um ou mais reunido em teu nome, se faça presente Sim, agora, meu Jesus. Senhor. Visita eles agora, Visita meu Deus. mesmo, Visita Pai. com milagre. Visita, Senhor, com a Sim, tua presença. Jesus. Que toda angústia, toda doença, toda enfermidade, Em todo nome mal de Jesus. seja repreendido pelo Em poder do nome de Jesus. Jesus. Pai, nós cremos, ó Deus, Sim, que Pai. histórias serão mudadas. Verdade. Nós cremos, ó Deus, que através deste testemunho, desta Sim, tarde, Senhor, porque nós Jesus. estamos aqui cumprindo o teu ID, Pai. Sim, nós meu estamos aqui Deus. falando daquilo que o Senhor fez, faz e ainda É fará, porque o verdade, Senhor é o Jesus. mesmo. Pai, É nós verdade, cremos, ó Senhor. Deus, que famílias serão restauradas. Nós Em cremos que nome gerações de e gerações de fé Jesus. sincera serão testemunhadas para a glória Sim, do teu nome sobre a meu face da Deus. terra. O Senhor gera em nós necessidade, mas para que nós É mesmos verdade, possamos Pai. receber da tua parte, do teu amor e da tua bondade. Sim, Jesus. Porque o Senhor é bom. Visita agora, Deus, cada lar. Visita Senhor. agora cada pessoa que esteja nos ouvindo e nos vendo agora, Senhor. Com Sim, a tua Pai. presença, com o teu milagre. E supra, Sim, Senhor, toda a meu necessidade, Deus. seja ela física, financeira, emocional, Sim, Jesus. espiritual, Deus. Supra, porque o Senhor é íntegro. No É Senhor não há verdade, necessidade, não há falha. O Senhor é completo. Então agora visita, Senhor, cada verdade, uma das minhas Jesus. irmãs agora, Senhor. E completa e tira toda a necessidade que há nelas. Que seja, Senhor, Sim, um filho, meu Deus. que seja uma aliança, um casamento, que seja uma família, que seja a tua presença, Sim, Deus. meu Deus. Assim nós oramos Em crendo. nome, de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer a Rubiane por ter participado do Simplesmente Mulher podcast. Eu que agradeço, Ilma. Meu Deus, foi uma honra para mim. Oh, que bênção. Glória a Deus. É algo nem que edifica a nossa fé, que traz É uma a honra. lembrança aquilo que o Pra Senhor mim, fez. Para mim é uma honra falar das coisas do Senhor. É, Eu agradeço a Deus pelo chamado que Deus tem na minha vida. Eu agradeço a Deus pela confiança. Nossa, já pensou? Ele confia em nós para sermos testemunhas dele. sendo que Ele é completo. É verdade. É algo É surreal. verdade. Então eu quero glorificar a Deus pela tua vida que está ligadinho no Simplesmente Mulher.
Muito obrigado, Deus abençoe, mas não deixe de compartilhar do Senhor. Compartilha. Então, verdade, ó, curte, compartilhe, deixa lá o seu recadinho para nós, isso é muito bom. Né, Ilma? Eu já vi testemunho, eu fico lá olhando, eu também olho, eu vejo que as irmãs escrevem o testemunho, conta faz pedido de oração, verdade. Continua, manda o testemunho, conta a história, porque edifica a fé também. Edifique, cada vez que você compartilhar, você deixar o seu joinha lá, você está expandindo o reino de Deus. Você está ajudando a evangelizar. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Se Deus disser que sim, semana que vem estaremos de volta mais uma vez com Simplesmente Mulher Podcast para mais um testemunho maravilhoso. E não se esqueça, às 20 horas, Bíblia Viva, com o meu digníssimo esposo. Estará logo às 20 horas com o programa também abençoadíssimo mesmo. Fiquem todos com Deus!